Ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Estamos a 2 dias das diretas no PS e hoje o tema, Alberto, é a entrevista de Pedro Nuno Santos, um dos candidatos na RTP. Olá. Olá, Vanessa, boa tarde. Há uns dias, aqui no Ideias Feitas, falei de que não era preciso praticamente ou de todo ver a entrevista que o Dr. António Costa deu à CNN de Portugal, porque as reações, bastava olhar para as reações no Twitter do dia seguinte e ver os elogios à entrevista, à forma como a entrevista foi conduzida, para perceber de que tipo de entrevista se tratava. Ou seja, uma entrevista daquelas suaves, à boa maneira portuguesa, infelizmente, aquelas que não não levantam qualquer problema ao político entrevistado. E o tipo de entrevista a que o Dr. Costa, por exemplo, o Dr. Costa está habituadíssimo. Aconteceu o contrário, mas, no entanto, aconteceu o mesmo com a entrevista do Pedro Nuno Santos à RTP. Ou seja, o mesmo é irmos ao Twitter e percebermos de que tipo de entrevista se tratou. O contrário foi que a entrevista não foi elogiada. Eu estava para recolher uma série de opiniões para dar como exemplos aqui no Ideias Feitas sobre a entrevista, opiniões de pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, pelo menos para mim, mas aquilo eram às centenas, talvez aos milhares, portanto era impossível, mas a ideia geral, a ideia que se difundiu no Twitter socialista pelo menos, era que a entrevista foi uma vergonha, foi um escândalo, que o José Rodrigues dos Santos estava ao serviço da extrema-direita, que aquilo nem sequer foi uma entrevista, foi um debate, que o homem, o José Rodrigues dos Santos, naturalmente estava possuído, etc. Um longo etc. que cabe aqui. Ou seja, uma pessoa sem ver a entrevista, que tinha sido o meu caso, percebeu logo o que é que tinha acontecido. Tinha havido, de facto, uma entrevista a um político, tal como uma entrevista deve ser feita a um político. No caso, o político também não é um político qualquer. É um político que o PS quis vender, ou a máquina de propaganda do PS quis vender a título de carismático, tal como tinha vendido o engenheiro Sócrates. Há uma diferença. O engenheiro Sócrates podia não ter grande conteúdo. E também podemos incluir aqui um bocadinho o Dr. Costa, que é uma figura que está aqui no meio destas duas. O engenheiro Sócrates não teria grande conteúdo, mas havia ali uma forma, havia uma embalagem, havia, para sermos mais sinceros e diretos, lábia. O engenheiro Sócrates tinha lábia. O Dr. Costa tinha alguma lábia para vender aquela banha da cobra que nos andou a vender durante 8 anos. O Pedro Nuno Santos não tem lábia. Não há conteúdo, não há embalagem, não há absolutamente nada. É um vazio absoluto que se tenta vender à conta do tal carisma, que por definição é uma característica imaterial e impossível de medir, e só esse tipo de características é que se pode aplicar ao homem, porque tudo que seja mensurável, ali a coisa passa pouco do zero, ou às vezes nem sequer passa do zero. O Pedro Nuno Santos é um candidato muito fraco, que por algum motivo deve ter peso nas bases do Partido Socialista e conseguiu emergir como o mais provável futuro líder do PS. Mas é só isso. O homem não diz nada de que se aproveite, não tem uma ideia para o país, não tem uma forma de se defender de uma pergunta que seja feita da maneira que deve ser feita uma pergunta. E foi isso que o José Rodrigues dos Santos fez. Perguntas, tal como as perguntas devem ser feitas numa entrevista a um político. Se a entrevista for numa entrevista suave ou mansa, peço desculpa, o Pedro Nuno Santos já mostra o vazio que ali vai. Se a entrevista for uma entrevista como a de ontem, ou seja, uma entrevista a sério, como deve ser feita, o vazio fica escancaradíssimo, não sobra ali nada, o homem é absolutamente pulverizado e só não dá pena, podia dar pena, só não dá porque estamos a falar do homem que gastou milhares de milhões do nosso dinheiro para brincar aos aviões e às companhias aéreas. Por esse lado não vale a pena ter pena dele, devemos ter pena de nós mesmos. Sobre o facto de o socialismo, o Partido Socialista atual, estar muito pouco habituado a entrevistas como deve ser, e a jornalistas televisivos como devem ser, eu sugeria que uma ou duas consultas, por exemplo, ao YouTube, para verem como os jornalistas a sério entrevistam políticos. Há um caso clássico que é de um jornalista televisivo inglês que já está, salvo erro, está reformado, Jeremy Paxman, peço desculpa, que entrevistou aqui há já uma série de anos, é uma coisa, não sei, deve ter uns 20 anos, 20 e tal anos, entrevistou um
sujeito que queria ser líder do Partido Trabalhista, na altura ainda não era, o Michael Howard, em que, a propósito lá de uma minudência qualquer, de um assunto qualquer, repete a mesma pergunta 14 vezes, até o senhor responder. De forma absolutamente idêntica, igual, inflexível. Aquele jornalista não estava ali para servir um político, estava ali para servir os espectadores que estavam a assistir àquilo. Portanto, 14 vezes que o Jeremy Paxman faz a pergunta ao Michael Howard. Se quiserem um exemplo mais recente, também se encontra no YouTube, o Piers Morgan, que acho que muitas pessoas conhecem, outro jornalista britânico, fez uma entrevista há pouco sobre o Hamas ao Jeremy Corbyn, o ex-líder do Partido Trabalhista, em que tentava fazer reconhecer que o Hamas era uma organização terrorista. E fez a mesma pergunta 15 vezes. Ou seja, até bateu o recorde por do anterior. Julgo que será se não é um recorde, é pelo menos a demonstração de que se é um jornalista a sério, um jornalista, no caso televisivo, capaz e que está a cumprir a sua missão, que é encostar os políticos à parede e, por assim dizer, atrapalhá-los. É isto que o PS não gosta, é de ver os seus líderes, os seus dirigentes atrapalhados. E foi isto que aconteceu. À parte disto tudo, sobra aqui uma ou duas questões. Uma delas é que se o vazio absoluto de Pedro Nuno Santos, que é constrangedor e que imagino que esteja a preocupar a central de propaganda do PS, se chega para ganhar o PS, já que as diretas vão ser agora, chega, com certeza. O PS não tem padrões de exigência por aí além, portanto, não será por aí que ele não ganhará o partido. Agora, mais importante, mais grave, mais perigoso até, é saber se este vazio pode ganhar o país. E também, aqui não estou tão seguro, mas também não retiro a possibilidade. Os portugueses, em média, talvez não sejam tão pouco exigentes quanto os portugueses que costumam votar no Partido Socialista e que elegem os respectivos líderes, mas também a exigência não é o forte do povo português. Portanto, até esse risco nós corremos de ver este senhor que não consegue responder a uma única pergunta, que demonstrou, enquanto governante, entre aspas, uma irresponsabilidade a toda a prova, poder vir a ser o próximo primeiro-ministro do país é uma possibilidade real e, sinceramente, arrepiante. Atenção para quem não apanhou ideias feitas desde o início, o título é este: Escândalo, José Rodrigues dos Santos não prestou vassalagem a Pedro Nuno Santos. Alberto Gonçalves, até amanhã. Até amanhã, Vanessa.